Bem-vindos e bem-vindas a todos ao Caosfera, Prazer Caos, mais especificamente, o podcast da Vanessa, que hoje eu sou convidada. E para entrar na onda, já logo me botou fora da zona de conforto para abrir o podcast que eu não sabia, que eu não esperava, né? Meu nome é Jonas Kurnik, eu tenho o prazer de dizer que eu tenho 45 anos, tenho 2 filhos, um que vai fazer 18 e um que vai fazer 20. Isso fala muito da minha identidade, então faço questão de... Já que aqui não tem muita persona, né? Isso faz parte absolutamente de quem sou eu, ascendente em Câncer, sagitariana, com a lua em Áries. Eu sou uma empreendedora apaixonada pelo que eu faço tecnologia aplicada a impacto através da educação. Sou psicóloga, eu me especializei em crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, fiz isso durante a primeira parte da minha carreira e percebi que não ia dar tempo de fazer tudo que eu queria nessa vida se eu continuasse ali na calma de um consultório maravilhoso que eu frequento, né, faço terapia. E aí fiz um pulo por conta desse meu fogo, né, dessa minha urgência. Quanto mais, enfim, velha eu fui ficando, mais adulta eu fui ficando, mais consciente, e é muito legal falar de consciência, sobre o que eu queria fazer nessa vida. E aí eu dei uma leve mudada para governo, para eu fazer mais impacto na vida de mais pessoas. Depois de um tempinho, eu vi que ali não era onde eu queria amarrar meu burro, mas meu objetivo continuava o mesmo, e aí eu encontrei e me apaixonei a tecnologia, que é um impacto ainda maior, uma escala ainda maior. E aí me mudei para a Califórnia há 12 anos atrás, fui fazer um mestrado de tecnologia aplicada à educação, e lá eu me encontrei e virei uma empreendedora. E nunca pude imaginar que alguns anos depois, 8 anos depois do que eu fui, que são 4 anos atrás, eu iria fundar a plataforma Education Journey, que é o que eu me dedico hoje. Na verdade, eu não me dedico a só isso, porque nós somos multifacetadas, muito. E aí eu também divido o meu tempo para non-profits, para instituições sem fins lucrativos, de impacto, de fomento a empreendedorismo, a inovação. Cofundei junto com outras pessoas, uma conferência super importante para atrair mais brasileiros e construir uma ponte entre o Vale do Silício e o Brasil, para poder ter uma troca constante, né? Não só quando alguém vai, alguém volta, para construir um coletivo e estruturar um ecossistema. Então eu me identifico muito com esse caos, com criar, com questionar as barreiras. Meu pai falou uma coisa que me marcou muito. Imagina que cada um de nós tem uma caixa de acrílico invisível e que nós somos gasosos, cada um, individual. Você ocupa o espaço da caixa que você enxerga e que você constrói. E no momento em que você ocupa esse espaço, é a hora de expandir esse horizonte, esse espaço, para você crescer e você se desenvolver. E isso me marcou muito. Então eu tenho um status quo de aceitar desafios, de empurrar um pouquinho mais daqui, um pouquinho mais dali, de experimentar coisas, de entender, também de não levar tão a sério. Então eu me identifico muito com essa trajetória não linear e adoro essa história de caos e símbolos, acho que muito pela formação de psicologia, e é um prazer estar aqui. Isso é um pouco sobre mim. Cara, é muito maravilhoso ouvir tudo isso que você está falando e várias coisas poparam aqui na minha mente. Antes de tudo, prazer, caos. Quem não me conhece, eu sou Vanessa Oliveira. A gente tá em mais uma jornada. Rapidamente, audiodescrevendo, hoje eu tô com um blazer aqui de eclipse, sol e lua, com sombra verde. Eu tenho um cabelo claro, né, encaracolado, meio castanho. Sou uma pessoa branca, uma mulher branca. E tô com a Iona também, uma outra mulher branca, cabelo louro, curto. Picotados e uma blusa azul. E a gente aqui eu tava aqui viajando quando ela tava falando, porque tem tanta coisa, né? Você primeiro chegou falando da questão da persona, né? Porque aqui não tem persona, eu posso abrir meu leque. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, que todas essas definições, elas são personas, né? E que às vezes a gente vai para algum determinado evento, e a gente quer se encaixotar pra gente falar assim, não, eu preciso falar o que aquela pessoa vai entender.
Ou aquela pessoa espera que eu fale, né? Eu tô indo num evento super corporativo e aí eu quero falar, na verdade, que eu sou mãe de duas crianças. Na verdade, não são crianças mais, porque já cresceram, né? São grandões, grandões. Ou então tem. Porque a gente ainda tem muitos arquétipos e símbolos no nosso inconsciente coletivo que ainda tentam encaixotar a gente sobre o que é permitido falar, do que não é permitido falar. E eu achei maravilhoso que você, logo de cara, você já abriu. E passou por tantos lugares que eu falei: olha que mulher maravilhosa, caótica, múltipla e que assume o seu caos aqui com a gente logo na largada, né? Porque eu vou te dizer assim, para mim é uma honra estar sentada com uma outra mulher que foi pelo caminho do empreendedorismo, que falou, cara, como é que a gente faz pontes, né? Porque eu acho que a questão quando a gente pensa em empresas, como é que a gente faz ponte para o coletivo? Como é que a gente consegue abrir esse caminho para esse caminho, esse produto? O que que ele fala com essa sociedade? Porque uma coisa está ligada à outra. O produto que a gente consome, né? Ao tipo de produto que a gente quer. O que que a gente, quais são as demandas que a gente tem, tudo isso é social, é relacionado ao humano que a gente entende hoje como é humano. Porque eu falo que daqui a 10 anos o que a gente vai entender como humanidade é outra coisa, porque também é uma construção social. Então, primeiro eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, pelo tempo para a gente falar de tantas coisas aqui, né? Você passeia pela educação, pela tecnologia, pela psicologia, pelas cores. E você traz, inclusive, o seu pai logo no início, que, assim, eu acho que a causa é sobre a gente expandir as nossas fronteiras o tempo inteiro, né? Porque a gente é um ser em movimento. Mas a gente, às vezes, a gente esquece, a gente acha que é só aquela caixa de acrílico que a gente pode ficar. Só que aquela caixa também é construída, e tudo que é construído também pode ser destruído. Eu acho que uma coisa que o fio que você está falando que está me voltando na cabeça é quando a gente vai com uma persona para um evento falar uma coisa, é muito uma necessidade, né, da nossa psique de querer agradar e de querer acertar e de querer ser aceito, aceitação, que na verdade vem do amor da mãe. Você quer ser amado pela mãe. Isso é bem, bem, bem de raiz, né? E quando você comenta que eu abri, eu acho que na verdade tem a ver com a minha vulnerabilidade. Porque eu acho que eu já passei por tanta coisa, claro que tem muito mais coisa ainda, graças a Deus, mas eu já entendi um pouco mais que vulnerabilidade é muito mais legal do que a armadura de querer acertar e de querer falar alguma coisa e de querer issos e aquilos e quase que controlar o resultado daquele momento. E não dá para, a gente não controla, né? Quanto mais eu acredito nisso, eu aprendi isso, quanto mais presente no aqui e agora e alinhado com o nosso, eh, com a nossa natureza a gente estiver em cada situação, aí sim eu acho que tem mais chance da coisa fluir e ir para frente, mesmo que seja num lugar mais estruturado e corporativo. Você sabe que você está falando da vulnerabilidade, é uma coisa que eu reflito bastante sobre essa palavra, porque uma das coisas que a gente fala na Caos é que as próprias palavras, elas têm movimento. E quando você muda a sua percepção, você muda a sua consciência, as palavras mudam, né? Eu entendo muito esse lugar que você está falando, assim, eu acho que tem um processo inicial de aceitação de quem você é. Que é o mais difícil. Que é o mais complicado, porque na verdade a gente veio com todos esses julgamentos antes da gente nascer. Um dos livros, isso aqui, aliás, são livros da Caosfera, né? Esse livro aqui, O Ruído Branco, ele fala muito disso, né? O quanto a gente, na verdade, a gente nasce e a gente, sem entender o que acontece ao redor, tem uma das frases que é isso, né? Sem entender o que acontecia ao redor, ao ouvir novos sons, repetia. Então, aí fala, amor, amor, pai, pai, homem, homem, mulher, mulher. E aí você repete. A gente está falando de uma sociedade que está discutindo inteligência artificial e máquina, mas o quanto máquina é isso, onde só se repete um conceito herdado e vai se mantendo Nossa, aquele eu lugar. eu acredito, eu acho esse ponto muito importante, e eu falo muito sobre isso no meu trabalho e aonde eu estou, que quanto a máquina ela vai sempre refletir o que a gente coloca ali. Então é muito importante a gente entender como tratar a máquina, como alimentar a máquina, que palavras usar. E Que quando a palavra volta,
A gente entender o que a máquina está trazendo e a gente poder continuar nesse fluxo e não colar na mensagem, na palavra que vem. Exatamente, porque é isso, senão a gente fica só repetindo. E aí, qual é o sentido disso? Então, eu falo que todo ser humano ele tem que chegar a um momento da vida dele onde ele destrói. Ele destrói as palavras que ele recebeu. Desconstrói. Ele né? desconstrói e destrói. Eu vou usar a palavra destrói porque às vezes as pessoas têm muito medo da palavra destruir. E a gente trouxe aqui um vulcão, né? Um vulcão, todo mundo olha e fala assim, um vulcão é uma destruição e etc. Eu acho que eu já contei num dos programas, assim, uma vez quando eu fui na Nova Zelândia, e eu fui para entender o vulcão, e eles falaram comigo assim, não, se não fosse o vulcão, a gente não estava aqui. Porque quando o vulcão ele fez todo o processo, ele criou chão. Então, porque a própria destruição cria espaços. Eu falo que a destruição, se a gente entende a destruição também como um processo de criação, a gente percebe que a destruição cria espaços. E criar espaço é fundamental. E isso é o processo de análise de terapia, né? Você desconstruir o que não te serve, o que não te representa, o que você herdou, né? Você ter uma escolha a partir de uma coisa que a partir do momento em que você tomou consciência daquilo ali. Porque a gente herda muita coisa, né? Tanto ancestralmente quanto nessa vida. E em que momento você diz, agora eu vou escolher? A partir desse momento, dessa decisão, você começa a destruir o que não te pertence, o que você não quer, porque você está escolhendo. E aí eu te digo uma coisa, assim, uma das coisas que a gente quer fazer, a gente está fazendo, é tirar essa questão também da caixa da terapia, sabe? Porque nós, ó, até caiu, ela confirmou. Porque no final das contas a gente encaixotou de uma maneira que eu vou entrar na terapia e aí na terapia eu posso destruir. Eu quero destruir aqui com você. Mas aí você é muito privilegiada, Vanessa. Não, mas é que tá. Eu Você acho. é um ser iluminado, entendeu? Mas assim, Mas é que tá. inspiração. Mas a gente tá aqui, esse ser de muita luz e muita escuridão, porque eu acho que a escuridão, ela tem me ajudado muito, sabe? Assim, uma das coisas que eu destruí é o lugar que a escuridão foi colocada. Uma das coisas que, tipo, você pega o ouro negro, porque a gente colocou a escuridão nesse lugar, que a escuridão é ruim, que as sombras, elas são ruins. Quem disse, entendeu? No final das contas, a gente tem que abrir uma outra visão interna para a gente começar a navegar no escuro. Nós somos navegantes, entende? Muito interessante. E aí, quando a gente começa a fazer, por exemplo, livros, quando a gente começa, por exemplo, ela fez um evento agora recentemente, a gente está levando muito a arte. A arte, as pessoas viram assim, mas foi só arte. Gente, a arte, ela é um processo de consciência, nossa, incrível, sabe? Mas é porque a gente entende que a gente só pode se destruir e refletir, às vezes, num momento terapêutico. Só que quando você começa a perceber que você é criador e criatura de si, tudo é ferramenta. Tudo é uma questão do observador, entendeu? Então, uma das coisas que a gente quer fazer na causa é quebrar as caixas, no sentido de, se alguém pega um livro, por exemplo, Ruído Branco, ou Linhas de Expressão, ou Ouro Negro, essa pessoa, ela é dona da vida dela. Ela tem aqui um material, aqui ela tem uma ferramenta, porque cada um que lê faz a viagem que tem a ver com você. Ele não é feito, ele não é uma narrativa fixa. A gente tem criado uma narrativa na Caos, que ela é uma narrativa para qualquer ser. Pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma mulher, um homem. Porque no final das contas a gente está querendo cutucar o criador que existe em cada um de nós. Entende? Que é a criança que cria a todo momento, né? Que pega um jogo e inventa regra, inventa vozes. Quando você trouxe a questão da vulnerabilidade no início, eu vou te falar que assim, eu me questionei muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho um mental forte pra caramba. Assim, as pessoas acham que às vezes assim, não, porque ela navega. Não, meu mental ele é danado, meu emocional, tudo em mim é intenso. E muitas vezes o julgamento, por exemplo, quando a gente fez o último evento da Caos, as pessoas, eu vim no ambiente corporativo, eu vim liderando na Globo, o último lugar que eu trabalhei, eu estava liderando uma unidade com 100 pessoas, e Excel, e reuniões, e PPTs, e todo esse lugar, e aí como é que a sociedade vê? Ou essa pessoa faz isso, ou essa pessoa ela é artista. Porque não tem como o mesmo corpo atuar em tudo. E você vai
introjetando essas regras de que você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E uma das coisas que eu tenho mais percebido é que quanto mais você vai para a sua essência, você entra num estado de espírito. Com certeza. E você entra num estado de presença que você faz qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente fez agora um evento e a gente é muito interessante porque depois a gente fica sempre perguntando para as pessoas como é que foi para você, porque cada um cada um vê o que quer ver. A gente fez uma performance, que é uma imersão, porque as pessoas que estavam ao redor foram chamadas a entrar dentro da Maravilhoso. imersão. Mas isso aí é teatro ou não é teatro? Porque também encaixotaram o teatro. Não, mas porque tem a quarta parede. Não, não tem quarta parede. Vamos quebrar a quarta parede, que é o que separa o público do ser que está ali trazendo Sim, aquela arte, sim. entendeu? E aí a gente criou uma dinâmica que é a trilha do som e da forma, que a gente lançou esses 3 livros, e a trilha do som e da forma, o texto dessa performance é a mistura dos 3. Maravilhoso. Então, assim, é uma outra narrativa para provocar a questão da criação, sabe? E aí, quando a gente fez, assim, cores, neon, escuridão, formas, sabe? A risada, a gargalhada, os lugares também. Tem abafamento também, você não pode rir tão alto, não, ri mais baixo, ri com. Tem que ter educação para rir, tem educação. Você não pode soltar o pum, você não pode chorar, você não pode rir, você não pode fazer nada. E a gente é um pouco de tudo isso, né? E foi muito interessante a experiência, porque antes eu me cobrei bastante, sabe? Assim, eu vou me expor. Sim. E aí é interessante, o que eu tenho percebido? Quando eu estou ainda me julgando, Uhum. vai naquele lugar da vulnerabilidade de vou estar nua e exposta num lugar desconfortável. Mas quando você aceita, essa palavra vulnerabilidade que as pessoas usam, Vira força. você não sente Vira mais força. esse Eu lugar. A sua entendo, com certeza. vulnerabilidade, eu estava na minha pele. É. Mas nada disso que você está falando é óbvio. Ah, Não é, nada é óbvio. por isso que a gente criou a Caos. É. Não é óbvio essa vontade de questionar os limites, né? Essa vontade de questionar os parâmetros e o status quo, e o que deve ser feito e não deve ser feito, inclusive questionar, se libertar do autojulgamento. Quiçá as pessoas terem consciência de que estão se julgando o tempo todo. Então, hum, o que você traz, assim, tem uma profundidade que não é nada óbvio. E aí, como é que a gente fica nesse lugar de entender a importância dessas coisas? Eu me identifico muito com isso, né. Por que que tem que rir mais baixo? Por que que não pode soltar pum? A criança em mim é super questionadora. E eu acho que o Baby Yoda, ele representa, quando você me convidou para trazer um objeto, imediatamente veio ele em mente, porque eu acho que ele é a criança em mim, que eu super gosto e cuido e que quase perdi, quase matei, quase deixei para trás, quase achei que não fosse mais necessária. A Iona criança, que questiona, que é rebelde, que gosta de coisas não estruturadas e não lineares e não óbvias. Por quê? Porque para você ser adulta, considerada, reconhecida, mãe, empreendedora, líder, isso e aquilo, e labels, 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 né? Os rótulos. 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 Você automaticamente entende que tem que largar outros. Como se as coisas fossem tudo ou nada, certo ou errado, preto e Sim. branco. E tudo isso é julgamento. Tudo isso. Tudo ou nada, preto e branco, certo e errado, né? Essa dicotomia entre as coisas, o mundo binário, ele já traz no pano de fundo um julgamento. E para saber navegar, não caindo nas armadilhas da sociedade e do mundo adulto, você tem que entender que as coisas não são óbvias, que você pode sim manter a sua criança interior, né, que você pode ser múltiplo, que tudo bem não ser de acordo com o resto da sala, o resto dos seus colegas ou da sala de teatro, o que quer que você seja, porque por vários porquês. Primeiro, porque a vida é mais legal dessa maneira. Segundo, porque você vai manter a sua conexão com a sua essência, que era isso que você estava falando, porque nessa caminhada, a gente vai perdendo a conexão com a nossa essência. E quarto, porque eu vejo a vida de uma maneira não finita, no sentido de que agora eu sou isso.
Não, eu estou sendo isso, e depois eu posso ser outra coisa. Aonde o meu propósito me leva, né, essa minha vozinha interna, é o que eu vim fazer aqui, né, nesse momento da minha vida, inclusive. Mas isso que você fala volta na questão das personas, né, que eu falo muito assim, é ver as personas como uma fantasia de carnaval, entendeu? Uma hora você veste uma por isso Não que a se gente tem levar tão a sério. não, essa questão de você brincar a Vanessa é uma criação, a Iona é uma criação, sabe. Então assim, por exemplo, quando você fala da questão binária, é uma das coisas que a gente vai bater muito na Caos, porque a gente é uma sociedade que se construiu numa lógica binária. O 0 e o 1, o falso e o verdadeiro. Se você olha, isso está na mente de todas as pessoas, porque vem construído em cima de televisão, de empresas, Cultura. cultura. Exatamente. E aí, quando a gente vai ver, quando a gente pensa falso e verdadeiro, o que, que a gente está falando? Que é uma lógica por si só de exclusão. Porque Se você não é isso ou aquilo, você não faz parte. não, se isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Você já tem esse gatilho, você já tem essa lógica estruturada no teu sistema que fala, não, tanto que quando alguém vira e fala, por exemplo, na internet, quando alguém tá falando mal de alguém ou batendo em alguém por qualquer razão e alguém vai defender, a pessoa já fala assim, tá passando pano. Não, essas coisas coexistem. Essas coisas coexistem. A responsabilidade e o dano feito por aquela pessoa, muitas vezes, coexiste com aquele lugar que também está sendo levantado. Só que, como sociedade, nós não fomos treinados à lógica da coexistência. Nós fomos trabalhados numa lógica de exclusão. E aí, eu me pergunto, como que uma sociedade vai se aceitar diversa, de vários corpos, de várias vozes, de vários tons de pele, se ela não tem a lógica primária que aceita ela conseguir enxergar a inclusão, a coexistência. Mas se você for pensar do ponto de vista da cultura, né, e da evolução histórica, isso é tudo muito revolucionário, entre aspas, porque não deveria ser o natural, é o natural, porque a gente vem de muitos anos, séculos de doutrina. De doutrina, né, desde os feudos. Desde sempre. A estrutura de hierarquia e etc. Então, é muito custoso para o ser humano desconstruir anos e anos e anos de uma cultura aceita e imposta à força, né? Inclusive, o próprio questionamento daquela regra era proibido, a Inquisição. O que foi a Inquisição? Né? Foi 400, mais de 400 anos de violência agressiva, brutal, sem nenhum questionamento. Bastava você denunciar o seu vizinho. Bastava você denunciar uma mulher que tinha feito alguma coisa que te desagradava, você sendo homem ou mulher, e que mal tinha um processo investigativo, ela era queimada. Então, era uma imposição de medo e de doutrina de uma maneira brutal. Aí agora a gente aqui em 2025, acho que isso vai mudar de um dia para outro. Não, não vai, não vai. A gente tá na luta Não, aqui. não, a gente aqui é dia a dia. Não vamos desistir. Não, a gente não vai desistir, não. Não vamos Entendeu? desistir, não. E tem uma coisa que a gente quer trazer que é o sentir. Porque eu acho que uma forma da gente destruir não necessariamente é pelo cognitivo, sabe? Porque é interessante, quando a gente fez... Mas custa muito caro sentir, né? Pra si. Então, aí o que é custar caro? Eu pago um preço caro por sentir. Aí, Ana, eu te pergunto o que é custar caro, porque... É verdade. Porque, assim, hoje pra mim custa sentir mais é um caro privilégio. não sentir, né? Exatamente. Eu não abro mão de sentir. Entendeu? Sentir. Vale a pena pagar o preço. Olha, outro dia eu tava falando com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, tá encarnada aqui, é um negócio, né? Aí ela falou, que frase engraçada é essa? Eu falei, não, gente. Mas assim, muitas vezes eu brigo comigo mesmo, porque eu sinto muito, uma sensibilidade absurda. Também. Mas ao mesmo tempo eu falo, quando eu morrer e eu virar sei lá o quê, pó de estrela, qualquer coisa, eu vou perder essa densidade. E eu vou sentir falta dessa densidade. Eu vou sentir falta dessas catarses. Então é muito engraçado, porque às vezes eu tô chorando e dentro de mim tem um prazer. De que assim, nossa, eu sou capaz de chorar. Que tem a ver com a escuridão. Que tem a ver com a escuridão. Quando você falou, eu me lembrei muito disso, porque eu venho num processo de reconstrução e desconstrução muito claro. Principalmente nos últimos 2 anos, mas acho que já começou há 5, quando eu me mudei, quando eu resolvi empreender, quando eu participei desse grupo que criou uma conferência, vários
vários gatilhos nos meus últimos anos. E aí eu fui navegando na minha escuridão, nos momentos de sofrimento, nos momentos de sentir profundo. E aí, uma hora, eu comecei a me acostumar. E aí eu comecei a dar, acolher essa quando vinha esse rompante, sabe, de emoção e de sentir profundo. E mesmo naqueles momentos de sofrimento, naquela meia hora ou 2 horas ou às vezes um dia, eu estava entendendo que aquilo ali era fluido e é passageiro e que faz eu sentir e que faz a vida ser mais quase que verdadeira. Eu não estou anestesiada. E uma coisa também que vem muito na minha cabeça, que me ajuda muito nesses momentos de acolhimento: eu amo os meus problemas. Eles são meus. Eu escolhi Você eles. sabe que eu falo que o problema, ele é uma oportunidade de você fazer curva. Porque é uma sociedade que não faz curva. Ela só quer. O É. problema às vezes vem e você fala, ok, como é que eu passo por ele? Gente, eu sou isso Como é aqui que em eu, pessoa. crio, Entendeu? Isso como é que eu aqui. crio uma outra, é que nem rio, como é que eu crio uma outra passagem, um outro afluente? O problema vem? Ok, o problema na verdade ele tá me dando uma oportunidade de criação. Quando você começa a trazer para a mentalidade que você é criador, você começa a inverter o eixo e você fala, ok, o problema veio, e aí é muito interessante, né? Porque a gente é uma sociedade que não aprendeu a sentir. E aí vem uma explosão de coisas abafadas, às vezes. Então, assim, a gente precisa aprender a sentir pra gente estar em estado de espírito e flow. As pessoas querem estar em estado de espírito e flow, mas abafando e anestesiando os sentidos. Entende? Ah, não, eu vou fazer aqui uma meditação e eu vou ficar aqui. Não, e se eu te falar que é possível fazer isso 24 horas? Uhum. Acredito muito. Sabe? Só que não tem como fazer isso excluindo a escuridão. A escuridão é um lugar que ela precisa ser vivido. Eu acho que por isso que a gente está trazendo tanto a arte. E a gente quer levar, e a gente vai levar a arte para dentro das empresas. Porque uma pessoa que não aceita a escuridão, não aceita ser criadora, como é que ela vai criar dentro da empresa? Como é que ela vai trazer soluções dentro da empresa? Me lembra muito um aprendizado que eu tive há pouco tempo atrás, que é aceitação. Porque quanto menos a gente brigar, mais o flow vai acontecer. Mais isso é um conceito, né, que é muito praticado durante a meditação. Você falou, por isso que eu lembrei. Porque não vale a pena brigar com aquele sentimento e com toda a pluralidade, todas as cores do sentimento. Então, ao invés de dar um gatilho e você ficar super ansioso, entende o que está acontecendo, ouve a sua voz, respira, acolhe e confia, aquilo ali vai passar, mesmo né, num momento de caos. O caos faz parte, o caos não é ruim. O caos está aqui para te mostrar que tem várias soluções, que é talvez o problema, né? E o caminho que você vai escolher não tem caminho certo ou errado, né, tem o seu Hum. próprio tempo e o seu próprio aprendizado, porque uma coisa que para mim faz muito sentido, que eu gosto muito de exercer, é tentar não repetir o erro. Porque essa coisa de que o problema traz oportunidade, legal, mas eu gosto de problema novo, Vanessa. Ah, mas é o que Entendeu? acontece. Mas eu concordo com você. Eu falo que uma das coisas que a gente fala é quando você vê o padrão do problema, aí você fala: peraí. Uhum. É Isso assim, que eu quero dizer. porque o ponto, assim, a gente fala das máquinas, mas assim, a gente que está construindo as máquinas, a gente também é capaz de reconhecer padrão. A gente também tem o nosso algoritmo, a gente fala muito sobre isso, entendeu? Então a gente tem que reconhecer o padrão pra gente quebrar aquele padrão de problema que tá acontecendo, porque ele para de acontecer. Quando você faz a mudança por dentro, né? Uma das coisas que a gente fala é o que tá dentro tá fora, o que tá fora tá dentro, sabe? Então quando a gente fala inverte o eixo, por que que aquele problema veio de novo? Em que lugar você não tá se permitindo fazer X, Y, Z? Porque se você tentar controlar a narrativa externa, você vai se desgastar. Porque você não vai conseguir, é impossível. Você pode tentar, você pode conjecturar, seja por causa do chefe, por causa do namorado, por causa de alguém da família, mas você não é o outro. O outro ainda ele é um A desconhecido. gente mal controla nas nossas próprias Exatamente, ações, quanto mais a exatamente, ação dos outros. exatamente. Então, assim, quando eu falo o problema é a oportunidade, não é da coisa positivista e vamos. Não é sobre isso, não. É sobre você ser cientista da Sim. tua vida, olhar e falar assim: peraí. Esse problema se apresentou, e quando você fala de aceitação, eu acho muito maravilhoso que, assim, um dos hacks que a gente tem ensinado para as pessoas, a gente vai trabalhar isso em todas as frentes, é trazer a palavra movimento em qualquer conceito. Então, por exemplo, quando a gente passou a falar controle, a
pessoa, quando pensa controle, ela já pensa em saber tudo, né? Saber, ter controle de tudo que está acontecendo, no sentido, eu sei de tudo que está acontecendo. E aí eu sempre falo assim, quando você coloca controle mais movimento, o que é um controle com movimento? Porque eu falo assim, as pessoas pensam no controle no sentido assim, eu vou segurar essa caneca aqui, ó, e não vou soltar mais. Controle em movimento é Aí, maravilhoso, porque você está se aprimorando, fluindo, seguindo, dirigindo, direcionando qual é a imagem? onde Vem você alguma está imagem indo. para você quando eu falo controle com movimento, Uma coisa controle de em dirigir. movimento? Na verdade, eu pensei em piloto de avião. Olha aí, ele está no controle Você, do fluxo, né? Controle da viagem, do caminho, da jornada. E você não ter controle, abrir mão do controle, é muito pior. não, aí que tá, a gente tem que trazer movimento para É, tudo. A gente fala que caos é consciência de movimento. Então, por exemplo, quando você fala com o teu sistema nervoso, ó, controle é igual essa imagem, eu dirigindo, você já vai começar a ver é. controle de uma outra maneira. Não, exatamente. Totalmente. Você entendeu? Eu não tô parada. E aí você viu que a gente É. fez aqui brincando. É. Não precisa necessariamente ser Sim. uma lauda de várias teorias. Não, a gente pode brincar com as palavras. Por isso a criança, sabe? Uma das coisas que eu falo assim, controle com movimento. Você pega uma hidrelétrica, ela tá abrindo e fechando com porta. Isso é controle. É. Maravilhoso. Entende? Então, se você, qualquer palavra, uma palavra, eu falo assim, uma palavra te incomoda, cara, é uma questão sua. Pega, dorme com essa palavra e coloca essa palavra mais movimento. Que imagem que vem? Porque aí você começa a hackear a sua forma de percepção. Sim. Porque E no fundo isso traz, assim, eu tô pensando tô sentindo enquanto você tá falando, e vem uma sensação de libertação. Né? né? É diferente de liberdade, porque é um processo de libertação. Aquilo que te incomodava, quando você coloca em movimento e reflete e deixa fluir, você vai para outro lugar. Quer dizer, então, que você saiu de onde você estava e houve uma libertação daquilo ali que te causou um incômodo X. E eu, de novo, me identifico muito com isso, porque outra coisa que me vem aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, é coragem. No meio disso tudo, Sim. é necessário coragem. Porque a vida é dura, porque dói, porque as coisas certamente vão dar errado. A única certeza que a gente pode ter é que vai dar errado faz parte. Então, pra Caminho. gente sair de casa, pra gente sair da cama de manhã, precisa ter coragem. Vamos lá enfrentar mais um dia. Com otimismo, né? Da maneira que for. Da maneira que Do foi, eu vou jeito te bom, falar. do jeito Às ruim, vezes até não com raiva. Às interessa. vezes com raiva eu levanto e eu falo, tô com raiva, mas eu vou pra frente. E isso tem intrinsecamente coragem ali. E aí eu começo a pensar em pessoas que realmente não têm coragem de liderar, de ter o controle da própria vida, de se expor em vulnerabilidade, de aceitar que a gente vem do caos e que é o caos e que as coisas não precisam ser lineares e que ficam presas. E muitas pessoas vêm falar comigo, eu tô lembrando, porque esses contrastes, né, que a gente está trazendo aqui do preto e o branco, certo e errado, muita gente vem falar comigo, que legal, queria ter a coragem que você tem. Mas você tem dentro de você. Puxa Mas, aí ela. mas Eu não tenho, a gente não nasce com um tantinho de coragem pré-determinado. Todo mundo tem. Mas eu acho que a coragem é uma palavra, é uma das palavras que eu mais amo da vida, assim. A gente já falou algumas vezes dela aqui, o que eu falo do core, né, do pulso. Todo mundo tem pulso, Coração. coração, todo Cor. mundo tem, tá lá, ó, tá batendo. É. Só que eu acho que as pessoas foram tão oprimidas sobre elas serem quem elas são, que elas não fica pesado. E aí, quando eu falo pesado, no sentido dela sozinha conseguir perceber que ela tem coragem. Então, eu acho que a coragem, ela pode ser treinada. Exatamente. A coragem, ela pode ser ensinada. Exatamente. Porque também coloca um abstrato num lugar muito inatingível. Como se você tivesse ou não tivesse, como se estivesse fora de você, como fosse do outro, não é Isso seu. isso é Não. educação, isso é consciência, isso é treinamento. Da mesma forma, quando você fala de fé, eu falo assim: se você tira a fé e a fé e as religiões, esquece as religiões. Você tem uma máquina, você tem um corpo, você tem um templo que é um mistério para você. E você só vai conseguir viver se você tiver fé em você, no mistério que você é. Putz, mas aí, E aí, é mas muito aí- profundo. mas Aí é aí- muito profundo porque tem a ver com amor próprio. Mas aí, de novo, eu volto na questão quando a gente começa a fazer cursos, dinâmicas, práticas e experiências, onde a pessoa
Tenta uma vez, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes. Olha, ela consegue ir até ali com o corpo, ela consegue mais até ali com o corpo, entendeu? É um processo de educação, na minha visão, assim. Eu lembro quando a gente fez agora essa ação da Caos, a gente fez uma performance, né, e foi uma performance, assim, incrível. Eu estava acompanhada de artistas maravilhosos. Eu ouvi feedbacks depois de pessoas dizendo: "Eu não sabia se eu entrava ou se eu não entrava, e vocês chamavam a gente para entrar, e o meu corpo falava: 'Vai', mas eu falava: 'Será que eu posso?'". Aí teve gente que falou assim: "Eu senti vergonha, mas ao mesmo tempo eu tive um maior desejo de deitar lá no meio e fazer que nem um anjinho, assim, e ficar assim, só sentindo". Eu falei: "Por que que não fez?". Aí ele falou: "Eu podia fazer?". Eu falei: "Podia". Eu tenho certeza que na hora que essa pessoa vir uma segunda experiência da Caos, ela já vai estar com uma outra informação que fala: "Deixa eu ver se eu coloco um pezinho". Talvez ela não vai fazer o anjinho, mas talvez numa terceira experiência ela vá. E aí é igual andar de bicicleta. Eu Tudo é falo aprendizado. tudo Isso é um você aprendizado. precisa, eu falo que assim, é profundo, mas o quanto na verdade a gente pode, pegar e treinar o músculo da profundidade, com brincadeiras, com arte, com outras formas de experiência, de conexão, de sensação, e tem muitas maneiras, sabe, da gente trazer esse sensorial. Quando a gente fez isso, tinha tambor, tinha berimbau, que é um som maravilhoso, Hum. tinha luz, né, a luz e a escuridão, a luz negra, as cores, o movimento, porque chega uma hora que você vai sendo inebriado, você vai sendo hipnotizado, que o seu corpo está aprendendo. É. O seu cognitivo ainda ele não consegue dar as palavras, mas ele está aprendendo. Então, a fé ela pode ser ensinada, a coragem ela pode ser ensinada, mas aí tem que ter um lugar da pessoa que fala: "Ok, vou aprender". Tem que ter pelo mínimo uma vontade de querer abrir esse peito. É isso que você descreveu para mim é o processo de aprendizagem. E é por isso que eu sou apaixonada por educação, porque eu vejo a educação em todas as partes e os momentos É da a vida. base, né, É, Iona? Eu acho que, assim, é, sem educação a gente está ferrado. é. E quando Eu eu sou falo apaixonada por mas educação. eu acho que é isso. Minha lente de ver a vida, de ver as coisas é através da educação, mesmo que não seja, quer dizer, mesmo fora da sala de aula, né, mesmo que não seja na escola, ou a gente está sempre aprendendo, inclusive a se ouvir, a se conhecer, a se conectar, a se perdoar, aprendendo a lidar com o outro, aprendendo a lidar com o risco de fazer anjinho numa experiência. Sim. Então isso me alimenta muito, né, ver a vida onde tudo é um processo de aprendizagem e tudo vale a pena, na verdade, porque você vai ser tocada e transformada pelo que você escolhe viver. O tempo inteiro. Aí você imagina o seguinte, assim, é fazer isso dentro de uma empresa onde está todo mundo preso em determinadas caixas, mas por que que vai fazer isso? Porque essa pessoa, por exemplo, vamos lá dar o exemplo da pessoa do anjinho. Na vida, em vários momentos, ele pode estar querendo deitar e fazer o anjinho. O que que é isso? É uma criação, é um projeto que ele quer arriscar, mas não tem coragem. Aquele anjinho que ele falou é só uma metáfora, sabe? Então, às vezes a O que pessoa que representa o que aquilo, ele né? Que é representa essa aquilo, o metáfora? que você deitar ali e você não tá nem aí para as pessoas e começar a fazer, às vezes você tá numa equipe e você não consegue dar o passo e arriscar e fazer o anjinho ali no meio de todo mundo, porque você tem vergonha. Você tem vergonha da sua voz, você tem vergonha dos seus pensamentos, você tem vergonha do Julgamento, julgamento. E auto-julgamento. aí você poderia trazer uma criação que traria dinheiro para a empresa e você não faz. E a empresa, isso é perder dinheiro, porque você não está trabalhando a potência humana de criação em vários E lugares. aí a gente então pode entrar aqui em falar sobre liderança. Com certeza. Com certeza, Porque porque a empresa que promove isso já é muito bacana. Já é uma empresa que abriu esse espaço, né, já comecei a questionar: "Nossa, que empresa foi essa?". Porque merece palmas, porque muitas empresas têm uma liderança que não entende que existe uma série de ações que podem ser feitas e incorporado na cultura, que vai trazer resultado no curto, médio e longo prazo. Primeiro, retenção de talento, aumento da produtividade, porque diminui o estresse, aumenta o bonding do time, promove uma criatividade fora do óbvio, não assim: "Vamos fazer uma sessão de criatividade agora", vamos né. encaixotar, né? Exatamente. E isso vem da liderança da empresa.
do tamanho que for, do tempo que a empresa tiver, aquela líder de equipe que entende que, pelos caminhos não óbvios, vai conseguir chegar em objetivos maiores, mais perenes e que, no final, vai ser mais valorizada, já merece um lugar de destaque. Eu trabalho muito com liderança e muito com cultura, principalmente nesse momento de implementação de inteligência artificial nas empresas, porque não adianta comprar uma solução X e achar que magicamente ela vai ser incorporada por todos os colaboradores que estão ali há muito tempo, etc, Sim. etc. Então tem um processo que a liderança tem a oportunidade de implementar, de modificar a cultura, das pessoas perderem o medo de experimentar coisas novas, por exemplo, uma nova linguagem. Né? Essa mentalidade de estamos em processo e tudo é aprendizagem também se encaixa a uma implementação de uma nova maneira de fazer o planejamento, fazer o acompanhamento, criar as métricas, qualquer coisa, em qualquer vertical, de empresa, banco, óleo e gás, varejo, o que quer que seja, e qualquer setor dentro da empresa. Não é um time de tecnologia ou de comunicação ou outra coisa, porque somos todos humanos. É isso, assim, as pessoas às vezes esquecem que as empresas elas são feitas de gente, né? E eu morro de, assim, a gente tem uma sociedade que tem muita gente morrendo de medo com essa questão de inteligência artificial. E tem uma coisa da sociedade que é retrato já de séculos de treinamento nesse lugar, que é as pessoas estão sempre buscando o eixo externo. Então, assim, vem uma tecnologia nova, eu tenho que aprender esse eixo externo. Não, seja um aparelho, é um celular, é uma televisão, seja, como é que eu vou utilizar essa ferramenta aqui de inteligência artificial, então eu tenho que entrar num curso para aprender qual botão que eu vou apertar. Eu sempre me questiono nesse lugar, e é uma coisa que eu gosto de provocar todo mundo, porque assim, quando você está em busca sempre de aprender a próxima tecnologia, você está à mercê, você se torna dependente da tecnologia. Se você percebe que você é criador e criatura, se você percebe que você é um aprendiz o tempo inteiro e você está apto a aprender, na boa, não importa a plataforma que surgir, você vai sempre aprender. Você não parece que você está perdendo algo por não aprender algo. E você mantém o controle. E você tem controle com o movimento. Porque você não deposita naquela tecnologia que é o novo passarinho brilhante, a solução mágica das questões que você quer. Porque você mantém dentro de si, né, dentro da empresa, dentro do time, dentro da liderança, qual é o norte? O que está sendo tentado atingir? E aí você vai testando as tecnologias e entendendo qual delas te serve melhor. Porque a tecnologia, ela é um meio para o fim. Ela não é o fim, ela não é a solução mágica. Não, e é o que acontece muito com esse vínculo e essa dependência ao eixo externo, se essa tecnologia ela é retirada por alguma questão, se tem algum bug, as pessoas não sabem o que fazer e como agir. Tem uma das coisas que a gente bate muito na causa, a gente vai falar muito sobre isso, é porque assim, as empresas adoram dizer assim, você tem que ter mentalidade de dono. Gente, isso é uma ilusão, essas pessoas não são donas da empresa, elas são donas da empresa real, assim, elas estão no board da decisão, elas estão recebendo percentual. Então, para que isso? Para que a gente está falando isso? Porque isso vai gerar propósito. Se a gente começar a trabalhar a mentalidade de criador, porque todos somos criadores, desde o estagiário ao presidente da empresa, todos estão criando. E como você consegue, na verdade, impulsionar e trazer a comunicação sobre essa criação para que a pessoa perceba o impacto que ela tem de criação e de criadora que ela tem. Olha, Aí eu vou falar pela terceira vez aqui. Eu sou evoluída, porque é o seguinte, tem muita empresa que não quer que você tenha mentalidade de criação, nada disso, baixa a cabeça e obedece aí. Mas acho legal a gente fazer essa provocação, e que bom que existe o caos, pra gente Mas essa empresa está perdendo dinheiro, essa empresa está perdendo dinheiro. A longo prazo, por quê? Ela vai gastar cada vez mais dinheiro em busca das tecnologias, no sentido do que ela entende de tecnologia, porque a gente fala que a gente tem tecnologia humana, né? Então, ela vai gastar dinheiro no aparelho, ela vai gastar dinheiro nas coisas novas que estão sendo. Então, ela vai estar sempre buscando isso, porque ela depende disso. Sendo que ela poderia ter precisão e agilidade se ela trabalhasse o material humano para co-criar com todas essas ferramentas, entendeu? E isso é cultura. É cultura. Isso é cultura. Eu falo muito disso nas minhas palestras, né? Eu sou bastante chamada para contar sobre como é a cultura do Vale do Silício. E lá tem
tem alguns pilares da sociedade, de como que aquilo ali é organizado para ser uma usina de sucesso, porque a gente pode ter a crítica que for, mas lá exporta uma série de coisas que impacta e a gente usa. Uma das coisas é a tolerância ao risco, a tolerância ao erro. Eu sinto que aqui no Brasil as coisas são mais. Tem uma expectativa de não errar o tempo todo. Então, essa pessoa, ela não cria, como você estava falando, não tem uma mentalidade de criação, porque tem uma mentalidade de obedecer. E quando você. Eu voltei a morar tem 1 ano no Brasil. Quando eu encontro pessoas insatisfeitas porque tentaram criar e foram caladas e rechaçadas, inclusive tem pessoas realmente vindo aqui na minha mente. Não vou expor qual é a empresa, mas elas levam, sabe aquela brincadeira da Dá marretada? sim. Amarretar Sim, uma martelada na cabeça? sim. Tchum, fica quieta. Só que tem um detalhe, normalmente essas pessoas criadoras, elas dominam o problema e por isso elas propõem a solução. Que bom seria se as lideranças tivessem escuta e tivesse uma cultura de ouvir os colaboradores. Porque, afinal de contas, tem essa pregação de cultura de dono. Vamos supor que a gente implemente cultura de dono. Então, ouve o que a pessoa está falando. Ela está te trazendo a solução. Ela conhece o problema. Você, como líder, cabe ouvir, tentar viabilizar, pelo menos se interessar. Mas aí a gente vai na questão do ego. Por isso que eu falo que a gente não pode colocar... E da politicagem E também, da politicagem, né? que tá tudo mesma ligado, coisa. entendeu? Verdade. Porque a gente não pode colocar o ego só na caixinha da terapia, entendeu? O ego, ele tem que estar na mesa como discussão de empresas, porque líderes que estão ali reféns do seu próprio ego não são bons líderes. E principalmente numa sociedade cada vez mais globalizada, conectada, onde você tem uma velocidade das coisas que você precisa se tornar a mudança. Você não tem que, se você é um líder que você está sempre correndo atrás da mudança, você vai sempre ficar para trás, porque a velocidade das coisas vai ser sempre maior do que a tua. Mas eu sou muito solidária às pessoas que ficam achatadas no meio da corporação. Porque como é que você navega, Vanessa? Se tiver pessoas escutando a gente aqui que estão em corporações e que se sentem achatadas entre uma liderança que não ouve, porque tem um ego frágil e tem medo de comprar uma história, ou tem né? Eu consigo visualizar várias situações. É difícil navegar, porque no final das contas, as forças de politicagem São muito pesadas. né? É uma inércia que existe ali. Todo mundo tem o rabo solto, aí fica com a bunda na parede, né? Aí vamos esperar a aprovação do novo orçamento. E aí, onde é que entra a criatividade? Onde é que entra o novo? Onde é que entra, de fato, virar a chave e ter um sucesso? Iona, Eu sou solidária porque eu sou uma pessoa rebelde nesse sentido, né? Assim, porque tentaram me achatar durante várias vezes, em vários momentos. Essa coisa de fazer curva é uma coisa que eu faço desde sempre, em qualquer lugar que eu trabalhei, entendeu? Então, assim, tem uma coisa, por exemplo, que às vezes assim, diretor só fala com diretor, gerente só fala com gerente, assistente só fala com assistente. Gente, isso é um atraso de tudo. De humanidade, de resultado, de tudo. Qual dica você daria? Não, primeiro para as começar a pessoas fazer curva. Primeiro é começar a fazer curva. Primeiro é se conectar com as pessoas. Porque às vezes uma pessoa que você não imagina vai te trazer uma solução, vai te trazer um caminho inesperado. Eu já aprovei projetos por caminhos que nem eu mesmo previ. Entendeu? Porque a gente acha, não, tem que ser por aquela pessoa, porque aquela pessoa responde àquela pessoa, só que nós somos complexos. Às vezes você ganha, né, a conexão e o carinho e a mente tá alinhada com pessoas de outras áreas, de outros lugares que também se conectam. Então, assim, o que eu primeiro diria é, começa a fazer curva, até mesmo do seu próprio chefe, entendeu? Seu chefe é uma porta, como é que você faz a curva nele? Como é que você faz a curva nela, né? No sentido de outras pessoas que você... eu acho que é você se conectar com pessoas que estão buscando aquele lugar, aquele resultado, aquele propósito, né? Porque também ficar guerrilheira sozinha numa empresa não é legal. Assim, já tentei também, é desgastante, não é legal, sabe? E aí você começa, eu acho que tem, eu diria, várias coisas aqui. A primeira é começar a fazer curva através das pessoas. A outra coisa é começar a fazer curvas através de ferramentas
que estão disponíveis. Hoje a gente vive numa sociedade que tem muitas ferramentas disponíveis. Às vezes, ao invés de ficar esperando o ok do seu chefe, pega e faz um protótipo. E mostra, já pronto. Porque aquela pessoa não tem o poder abstrato para alcançar a visão do que você está propondo. Então, às vezes assim, o que pode ser o mais simples que eu posso fazer para que aquela pessoa consiga entender aonde a gente está querendo chegar, entendeu? E aí, se você também faz conexão com outras pessoas, você consegue parças de outras áreas que inclusive vão abrir caminhos para você, entendeu? Então, eu sempre falo, né, essa coisa de, uma empresa é horizontal, vertical. Não, a empresa funciona de uma forma que é um bololô. Porque a gente fala do linear como se fosse uma linha reta, mas a linha ela faz curva o tempo inteiro. Então, assim, eu diria que tem um zilhão de coisas para falar sobre esse assunto, mas se eu tivesse alguma coisa para falar para as pessoas agora aprenda a fazer curva, através das pessoas, através das ferramentas, para que você consiga, porque muita gente vai falar para você que é impossível, muita gente vai falar para você que não dá. Eu sou uma pessoa que escuto que não dá o tempo inteiro, e se eu tivesse parado no primeiro não dá, a Caosfera não tinha nem nome, não estava aqui, sabe? E eu fiz muitas coisas que as pessoas diziam que era impossível. Porque não dá por causa da politicagem, não dá porque não sei o quê, não dá porque... Então tá, às vezes você vai fazer uma ação pequenininha, não é aquela grandona que você estava querendo, mas só aquela pequenininha já vai trazer um novo sentir para aquela empresa naquele lugar. Então, aprender a fazer curva é uma ciência, porque, de novo, é uma sociedade que está buscando as retas e simplesmente daqui para cá. Quando você começa, mas é o caminho mais longo. Não necessariamente. Não, claro que não. Não necessariamente, mas é conectado com o que a gente estava falando, né? Pagar um preço muito caro para sentir. Não, claro que não. É a mesma coisa. Não é um caminho muito longo. O caminho mais longo é você ficar estagnado, você abrir mão, você se intoxicar, se envenenar e deixar de crescer. E quando você estava descrevendo essa dinâmica, essas dicas, eu estava o tempo todo fazendo paralelo sobre a vida pessoal. Vale tudo para é uma coisa só. É lógico, faz curva na vida pessoal. Tá numa relação que não tá legal, um ciclo de amizades que não te alimenta mais, o que quer que seja, ou tá entranhada numa família que, né, tá com qualquer coisa, faz curva. Isso. E a gente consegue trazer os aprendizados da vida pessoal para a vida profissional e vice-versa, porque é uma coisa só. É uma coisa que se encaixa, e quanto mais a gente souber fazer um amigo meu falou ontem que queria conversar comigo sobre o balanço de vida pessoal e profissional, eh, e eu fiquei pensando assim: "Nossa, uma pessoa super bem-sucedida, acabou de lançar um fundo, homem, que coisa inusitada". Não, somos todos humanos, eh, não dá para fugir. E pelo contrário, quanto mais a gente consegue aceitar e navegar e entender que as coisas são interconectadas, que a gente é um só e que as nossas verdades passeiam, né, pelos lugares, família, amigos, relacionamento, trabalho, o autoconhecimento, esse processo, as artes, mais a gente consegue lidar com as dificuldades da vida e com a escuridão e seguir, eh, sem ser despedaçada, né, pelos amassos, porque vai ter meus filhos quando falam pra mim: "Ah, mamãe, isso é muito difícil", eu falo: "O que que não é?". Mas Espera. mas "Ah, é muito difícil?". Espera o que vem pela frente, acostuma aí. Porque tem que ter também essa casca grossa, essa resiliência pra poder nutrir a coragem. Senão uma hora perde a coragem vai embora, gastou a coragem. Não, não, tem que nutrir a coragem, nutrir a fé, né, tem. pra poder não sucumbir. Sucumbir era uma palavra que eu usava muito há um tempo atrás, porque os pratinhos eles estavam caindo todos ao mesmo Mas o que é tempo. sucumbir com o movimento? É voltar, né, é voltar, Para algum né, lugar. É caminho, sucumbir é só caminho E também. quanto mais a gente fica confortável no caos, Porque o caos é perene, gente. mais a gente faz o zoom out, Sim. traz o aprendizagem de um lugar para o outro, se reenergiza num lugar, nutre relações, troca de pele, de skin, vai se descobrindo, e aí sim experimenta deitar no chão e fazer anjinho num lugar,
pode ser simbólico. Isso Eu é... quero ir no próximo evento do Caos, por acaso. Se tiver um negócio de deitar no chão, vou deitar no chão. Não, aí que tá. Você mas não pode precisa fazer... esperar. Não, você não precisa. Você pode fazer em casa, mas na hora, inclusive, que a gente estiver fazendo a performance, se não der vontade de fazer, a gente der vontade de pular que nem um coelho, também tá liberado. O que eu acho muito maravilhoso que você tá trazendo, assim, primeiro uma coisa que a gente fala é que caos é liberdade de movimentos. A gente tem uma visão também muito passado, presente, futuro, que a gente precisa quebrar. Você aqui tem movimentos, o Bruno, a Stephanie, a Roberta, eu. Nós temos um caos aqui acontecendo, porque temos vários movimentos coexistindo. Então, caos é uma liberdade de movimentos. Não tem um controle dizendo, eu não sei o que cada um vai fazer, eu não sei que vai pingar água ali, eu não sei. Então, o caos, ele acontece, ele é natural, ele é natureza. E aí, quando você fala da questão de ser um código só, na questão assim, uma das coisas que a gente quer quebrar é essa coisa, isso aqui está relacionado a isso. E se você, na verdade, alinhar? Você vai ver, muitas vezes, que a forma como você se relaciona com a sua família, também você se relaciona no trabalho, porque é a sua forma de expressão. Então, a sua forma de expressão, quando você ataca a sua forma de expressão, eu falo que assim, você faz um ataque e mata 10 coelhos, entendeu? Coitado dos coelhos, não precisa matar coelho, não. Você faz um ataque, entendeu? E caem 10 dominós, entendeu? Porque, na verdade, é uma questão... A gente tem essa multiplicidade de expressão. Então, o trabalho é uma expressão, a família é uma expressão, o relacionamento é uma expressão. Quando você vai no código-fonte e você quebra esse lugar binário, esse lugar de olhar as coisas assim, muda tudo. Com certeza. Sabe? Então, eu vou te falar assim, a Caosfera é uma jornada. Muitas vezes alguma pessoa chega e fala assim, não, qual é a fórmula? Eu falei, a fórmula tem vários hacks, tem teoria infinita. Mas, por exemplo, quando a gente lançou inicialmente esses livros eles são sensoriais, esses livros eles querem falar, ei, você tá vivo? Entendeu? Ele é um outro, e ele é feito à mão, se você vê, assim, as pessoas falam assim, foi feito à mão, porque no meio de inteligência artificial, de tecnologia, da gente pegar e trazer máquinas, a gente está lembrando que a humanidade, ela tem mão, ela tem toque, sabe? Ela tem escrita, sabe? Então, eu acho que é um perigo a gente ficar só numa caixa, porque a gente tem vários ruídos, né? A gente perde as oportunidades, os caminhos, as surpresas, o aprendizado, o trem da vida. Não dá para ficar numa caixa. Isso aí eu não topei há muito tempo atrás. E eu tô bem feliz com o meu caos. E se não fosse por isso, eu não estaria aqui com você hoje. E eu acho que são esses pequenos prazeres, né? Que a gente, se permitindo seguir um caminho não linear, vai encontrar pela vida. Eu tenho certeza absoluta, assim. Então, olha, acho que a gente já entregou, não sei, já passamos da hora, porque aqui eu converso com essa mulher o dia inteiro, se deixar, gente. Disseram para mim no começo que eu queria encerrar, então eu tive uma vontade de... Não foi proposital, eu peguei o livro, abri aqui e vou ler para vocês. O livro da Caosfera. Dizem as vozes ancestrais que no fundo de cada abismo está a origem do caos, pulsando, ecoando, vibrando com a energia da fonte. É isso. Então, lindo, lindo, lindo. Que a energia da fonte abra aí também. E que todos nós possamos entrar nessa jornada do caos, porque a vida fica mais legal assim. Obrigada por me receber, adorei. A gente pode continuar. A gente vai continuar depois que a cut câmera desligar. Gente, prazer, Caos. Obrigada.